Só um pouquinho. Estamos gravando, beleza. Então, o que a gente vai falar? A gente vai falar no encontro de hoje, a gente vai falar sobre arrays, listas e coleções, uma breve e bem breve revisão do que foi isso, porque esse assunto é lá de PO1, tá? Mas eu tô dando uma colher de chá porque eu sei que teve gente que se perdeu nessa história aqui. Então, presta atenção, nós vamos fazer uma breve revisão disso aqui. Nós vamos falar de mapeamento objeto relacional, que é o assunto principal. E nós iremos fazer uma primeira, vamos dar um início no mapeamento objeto relacional da nossa aplicação. Então, nós iremos, e agora eu vou bancar o chato e eu vou cobrar o que vocês estudaram lá com a Simone. Porque nós vamos mexer com banco de dados. Tá? Nós vamos brincar um pouquinho no SQL. Beleza? Só que não é no SQL Server, é dentro do Visual Studio. Ele permite você fazer isso. Tá? Então, vamos lá. Arrays, listas e coleções. O que eu tenho para falar sobre array? Array é um conjunto de elementos de um mesmo tipo de dados, onde cada elemento do conjunto é acessado pela posição no array que é dada através de um índice. Beleza, gente. Se array é de uma dimensão, é um vetor. Se o array for de duas dimensões, estou falando de uma matriz. Lá das aulas do Paulo. Espero que todo mundo se lembre. Ou quem teve aula de algoritmo, não sei com quem foi, se não foi com o Paulo. Tá? Vou passar direto aqui, para os exemplos. Estou declarando aqui um vetor de inteiro chamado números. Estou inicializando esse vetor com 10 posições. E aqui embaixo, uma outra maneira, estou inicializando agora com 20. Quer dizer, isso aqui é um vetor, né? De 20 posições. Só isso. Tá? O que mais que dá para falar a respeito de vetores em termos de... Vamos falar direto aqui, Aqui. Beleza. Um vetor multidimensional, x e y. Aqui eu tô tratando algo bem parecido, uma analogia que o pessoal ontem da aula de ADS fez, que eles estão vendo o mesmo conteúdo, a respeito do Excel. Tá? E a analogia é essa, coluna e linha. Olha como é que é feito. Aqui eu estou declarando int como uma int array, né? Que é um array de números inteiros bidimensional. E aí eu defino que na posição 00 fica o 1, 01 fica o 2, na coluna 1 fica o 1, 0, fica o 3, na coluna 1, 1 fica o 4 e assim por diante. Isso, com analogia matemática, fica uma matriz 2 por 5, Isso aqui. Então, é só para a gente relembrar um pouquinho o que é um array. Tá? Coleções. Vamos relembrar um pouquinho. O que são coleções? Vamos direto para a definição aqui. Coleções são estruturas de dados enumeráveis que podem ser acessadas usando índices e chaves. Elas são melhores e mais performáticas para você armazenar dados do que um array. Lembrando, um array de inteiros, ele guarda, você tem que fornecer as posições para ele guardar a informação. Para uma coleção, você só adiciona itens ou, o que é mais importante aqui em coleção, você trabalha com objetos. O C# converte tudo para dentro dele como sendo objeto. Tá? Professor, qual a vantagem disso? Array, vamos lá. Se você quiser, você tem, por exemplo, um array de 10 posições, onde cada posição representa um objeto do tipo funcionário. E agora na pandemia você demitiu o funcionário que está na posição 5 e o funcionário que está na posição 8. Para economizar um pouco, você acabou, em função das restrições, acabou demitindo essas pessoas. Tá? Então você vai ter que apagar o 5 e apagar o 8. Como que você faz isso? Lembra lá de algoritmos? Você teria que varrer o vetor até a posição 5 e apagar aquela posição, reordenar de novo todo o vetor, e aí ir até a posição 7 agora, que é o cara, para você poder apagar aquele cara, aquele funcionário. E aí reordenar de novo todo o vetor. Agora, a pergunta,
Não tem jeito mais fácil de fazer isso? Tem. Usando coleções. Porque coleções, ela permite que você possa fazer o quê? Vamos relembrar. Para uma coleção, você só adiciona itens e você tem métodos que permitem adicionar em determinada posição, remover de determinada posição, ordenar a lista inteira por um único campo dentro do objeto que tem na coleção e assim por diante. Fazer pesquisa dentro da coleção, verificar a quantidade de itens através do count, né? O que mais? Se você usar link to object, você pode fazer pesquisa dentro dessa coleção para obter resultados, coisas que array não é fácil de fazer. Você não consegue fazer isso de uma maneira tão simples. Isso sem contar que coleções já tem todos os métodos disponíveis para que você possa fazer essas ações, tá? Vamos direto lá para falar sobre isso, ó. Aqui. Primeiro, vamos só citar aqui. O que já tem pronto nos namespaces do C Sharp, do .NET, né? Não do C Sharp, .NET, que você possa utilizar já o conceito de coleção aplicado na prática. Você já tem um enumerador que simplesmente ordena em dadas posições, né? Uma interface que faz isso. Você tem um enumerator que diz para você dentro da coleção em qual posição determinado objeto está. Uma interface já tem isso. Você tem uma interface de coleção, propriamente dita. Você tem uma interface de lista, e essa aqui é importantíssima, que é o nosso foco, tá? O list. E você tem uma interface de dicionário, que fornece para você um conjunto de coleção do tipo chave, valor. Professor, qual que é a importância disso? Para determinada chave, você tem determinado valor. Pensa só, você poder ordenar um dicionário inteiro pelo valor e não pela chave. Interessante. Tá vendo? Essas possibilidades são coisas que o .NET dá para nós. C Sharp fornece para nós. Tá? Se você for usar array, você não vai ter nada disso. Tá? Então vamos lá. O que outras possibilidades? O eCollection, ele tem os seguintes namespaces que são derivados dele. Stack representa pilha, Kiwi representa fila, bit array, que é um array de bytes, isso é interessantíssimo se você vai trabalhar com imagem, e uma coleção especializada, olha lá, para o dictionary, que trabalha com name, value, collection, é uma coleção nome, valor. Interessantíssimo, né? Para o dictionary propriamente dito, além daquelas, você tem uma lista ordenada, uma hash table prontinha. Se alguém já estudou o que é hash table em algoritmo, sabe que isso aqui é um inferno para trabalhar. É horrível de fazer. O .NET já vem pronto. Uma coleção especializada, Hybrid Dictionary, quer dizer, como um dicionário híbrido, dá para você trabalhar com 2 tipos de objetos por posição. Interessantíssimo se você quer comparar dados. E um List Dictionary. Esse é muito pouco usado, mas é bastante interessante para você poder trabalhar, por exemplo, com um dicionário de listas. Um dicionário de listas? Porra. Cada posição do dicionário tem uma chave e o valor é um objeto do tipo list. Putz, que legal. E dá para pesquisar dentro dele. Hein? Além disso, aqui o importante, né, que a gente vai se concentrar muito, o list, nós temos array list e String Collection. Já tem uma coleção especializada em strings. Como eu disse, o mais importante que a gente vai trabalhar é o list de T. É o list propriamente dito. E o que é list de T? Aqui é importante, tá? List de T faz parte do namespace System Collections Generic e, portanto, também é genérica. Quer dizer, uma coleção, faz parte do Collections, né? Uma coleção genérica. E por que ele fala genérico? Porque esse T aqui, como diz a teoria, pode ser virtualmente qualquer coisa. Como assim, professor? Vamos olhar na prática? Olha só, vou abrir aqui o C Sharp rapidinho. Vou abrir o Visual Studio. Vou criar rapidinho aqui, eu vou criar um projeto. Deixa
Deixa eu fazer isso rapidão. Todo mundo lembra como cria projeto? Vou criar uma solução em branco. Primeiro, vou colocar o nome de POO2, traço, 2020, traço 1, traço N2. É aqui que eu vou agrupar todos os projetos que a gente vai trabalhar, tá? Aqui dentro, eu vou criar um projeto console, mas não é o foco, tá? É só para exemplificar isso aqui. Aqui, ó, projeto console em C Sharp. Vou chamar de console app mesmo, só para a gente ver isso aqui. Vamos lá. Por que é importante saber, conhecer isso aqui? Porque mapeamento objeto relacional usa list o tempo inteiro, tá? Então vamos lá, ó. Eu tenho list de int, chamar de números, é igual a um new list de int. Estou criando uma instância de uma lista, tá? Estou já inicializando ela. O que mais eu posso fazer? Eu posso fazer list de T com que tipo de dado aqui? Eu posso fazer, por exemplo, list de T com string. Nomes é igual a um new list de string. Inicializei uma lista, tá? Olha lá, ó. Uma de números, uma de nomes. Eu posso ter também, isso é bastante interessante aqui, ó. Eu posso fazer public, vou fazer aqui, rapidão, class pessoa. Public pessoa, construtor, né? Aqui. Vou colocar public int id, set, beleza, propriedade, né? E vou colocar mais um, public string nome, getSet. Já vou me adiantar, não vou adiantar não, vamos fazer na mão. Vamos lá, olha só, o que eu vou fazer aqui agora? List, não é Luiz, né? List de pessoa, vou chamar de pessoas, ele já está até propondo o nome, é igual a um new list de pessoa. Então, repara que esse aqui, o que a gente está fazendo? A gente está vendo isso aqui para entender esse T. Quando eu digo que T, aqui de acordo com a teoria, ó, onde T é o tipo dos itens que a coleção irá conter. Quando eu estou falando disso, gente, eu estou dizendo que esse T equivale a int, a string e a pessoa. Então, list de T, aonde T é qualquer tipo de objeto. Lembrando que em C Sharp tudo é objeto. Então, list de T, aonde T é qualquer tipo de objeto. Tá? E o que é mais interessante, eu posso trabalhar com o conceito de herança aqui também. Se por um acaso eu quiser fazer o seguinte, ó, public class física, aí o que eu vou fazer? Eu vou criar um construtor public pessoa física, e aqui eu vou adicionar só um campo, ó, public string CPF getSet. E aí eu vou fazer o seguinte, esse cara vai herdar de pessoa. Muito bem. Se eu quiser adicionar aqui alguma coisa para dentro dessa coleção, eu vou usar o quê? Os métodos que eu tenho disponíveis para a coleção. E quais seriam esses métodos? Ó, aqui eu tenho disponível, inclusive a teoria traz para nós, ó, o add range, clear, contains, exists, find all, for each, insert range, remove, sort e to array. Gente, eu tenho tudo isso pronto para ser usado. Eu tenho tudo isso pronto para colocar, tá à disposição do programador para poder criar o código para você poder trabalhar. Então, como que funciona a utilização desses métodos? Por exemplo, ó, eu vou adicionar na coleção de pessoas. Eu vou adicionar, vou fazer algumas coisas diferentes aqui para todo mundo entender, tá? Eu vou criar uma pessoa, lembra que tem mais de uma forma
de você adicionar um conteúdo? Todo mundo se lembra disso? Quais seriam essas formas? Vamos ver? Quais seriam essas formas? Tô com inveja, viu? Quero um. Você sabe do que eu tô falando. Então vamos lá. Pessoa. Não se expõe. Não se expõe. Vamos lá? New pessoa. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar ID igual a 1, vírgula, nome igual João. Beleza. E aqui eu vou adicionar para a coleção, ó. Pessoa está adicionada. Essa é a primeira forma que a gente tem de fazer isso. Qual que é a segunda forma? Eu posso criar dentro, não posso? Eu posso fazer isso aqui, ó. Pessoas.add. Eu posso colocar um new pessoa, uma nova instância, né? Eu crio uma nova instância dentro, colocando o quê? O ID igual a 2, vírgula, o nome igual a Maria. Muito bem. E, de acordo com o que a teoria de programação orientada a objeto prega, se uma classe herda de outra e a coleção faz uso dela, quer dizer que eu posso colocar as instâncias filhas dentro dessa coleção também. Professor, como é que faz isso? Ó, pessoa, pessoas.add, new pessoa física. O que eu vou colocar? Olha lá, ele já traz para mim os parâmetros, porque a herança é tudo público, né? Então, ó, ID, isso, igual a 3, nome igual a José, opa, vírgula, CPF, vamos, obrigado, CPF é igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, para dar 11 dígitos, certo? Então, isso aqui, tudinho é válido. Tudo isso aqui é válido. 3 formas diferentes de operar com coleções. Compreendendo que o T aqui, ó, isso é importante, tá? Ó, isso aqui, esse T, significa todo e qualquer objeto. E o que é mais importante também em coleções desse tipo é que quando você especifica o T, esta coleção se torna uma coleção fortemente tipada. Guardem essa denominação. Coleção fortemente tipada. Lista fortemente tipada. Quer dizer que se você tentar colocar outra coisa além de pessoa dentro dessa coleção, vai dar pau no seu código. Por quê? Coleções fortemente tipadas somente podem conter itens do tipo especificado. Quando você especifica que o T aqui é pessoa, ou é ela mesma, ou são as classes filha dela. Só, mais nada. Entenderam? Todo mundo entendeu? Alguém tem dúvida quanto a isso? Na verdade, isso aqui é revisão, né? Em PO1 a gente já tinha visto isso. Tá? Se alguém tem dúvida, por favor, fale agora. Antes que a coisa fique pior. Aqui está a aplicação, ó, o cara fez um programinha, né? Bem simples, né? Com um whilezinho aqui, jogando um menu lá, pede para você inserir um nome na lista. Se você insere, ele pergunta se você deseja inserir um outro nome, sim ou não. Dependendo do que você responder, ele volta. Certo? Enquanto a opção for sim, ele vai adicionando. E depois, no final, ele ordena a lista. Olha que legal. Ele faz um sort na lista e depois diz quantos itens tem na lista e depois faz um for each de lista. Olha que legal. Um programinha bem simples, mas dá para entender legal o que ele está fazendo. Tá? Beleza? Muito bem. Com isso, eu encerro a revisão dos conteúdos de PO1. E agora eu vou entrar em mapeamento objeto relacional. Alguma dúvida até aqui, gente? Todo mundo lembrou do que eu falei?
Todo mundo lembra. Perfeito. Então vamos em frente. Mapeamento objeto relacional, ORM. O que é? É uma técnica de desenvolvimento utilizada para reduzir a impedância da programação orientada a objetos, utilizando bancos de dados relacionais. Então, mapeamento objeto relacional tem a ver com banco. Você está mapeando, a grosso modo, você está mapeando tabelas de banco para classes. Aquela tabela funcionário lá no banco equivale à classe funcionário no teu código. Puxa, como é que faz isso? As tabelas de banco são representadas através de classes e os registros de cada tabela são representados como instâncias das classes correspondentes. Com essa técnica, o programador não precisa se preocupar com comandos em linguagem SQL. Eu não concordo muito com essa afirmação, não. Vocês vão perceber por quê. Ele irá usar uma interface de programação simples que faz todo o trabalho de persistência. Mais ou menos. Tem que saber, mas não é bem SQL, não. Mas ele tem que ter uma noção de SQL para poder manipular os métodos do mapeamento objeto relacional. Tá? Tem que ter uma noção muito boa de SQL. Vamos pular aqui. Aqui, os produtos, né? Vamos falar aqui, ó. Quais são os produtos atualmente mais utilizados? Nós temos em Java e .NET o Hibernate ou Hibernate. Esse cara, ele é muito bom, só que ele é muito chato de configurar. Ele é inteirinho em uma linguagem, pseudolinguagem baseada em XML, tá? E ele é muito bom, porém, ele pode ser extremamente trabalhoso, porque tudo que você faz na mão, tá? Além disso, nós temos também o Dapper, que é famoso também. Quem trabalha com programação já tem um conhecimento já a respeito. Então, o Dapper, ele é famoso, ele é um micro ORM, open source, né? Criado pelo pessoal do Stack Overflow. Ele tem versão dele para Java, para .NET, para PHP, para Python. Recentemente eu descobri uma para Delphi. Então, cara, esse cara aqui, open source, né? Então você acha para tu quanto é canto. E também open source e tal, o Entity Framework. Porque a despeito do que o pessoal fala, é Microsoft e tal, mas o Entity Framework é open source, tá? Também chamado de EF. Muito bem. Para a gente entender o que trata o mapeamento, é melhor a gente ver do que a gente ficar só no lero-lero. Então, vamos prestar atenção. Eu tenho uma tabela aqui, ó. Tá? Vamos imaginar que seja uma tabela de conta de banco, tá? Olha só, ela tem as colunas nome, idade e crédito. E tem a tupla Joel, com idade 24, com crédito de 900. Isso é uma tupla, lá de banco de dados. Então, quando a gente mapeia isso para banco, ele cria uma instância. Ele cria uma instância da classe cliente chamado CLI. É um objeto. Essa instância possui as propriedades da classe cliente, nome, crédito e idade, que batem com as propriedades, com as colunas da tabela no banco de dados. Certo? Então, a grosso modo, gente, isso é mapeamento objeto relacional. Eu transformo em classe, uma tabela aonde cada coluna é uma propriedade específica dentro da classe. Beleza? Aqui a gente tem uma outra coisa bastante importante. É um exemplo de como que é feito o mapeamento objeto relacional dentro do Entity Framework, que é o nosso objeto de estudo. E importante, uma característica bastante interessante de mecanismo de mapeamento objeto relacional como um todo. O nome da classe não precisa propriamente ser o nome da tabela. Olha só esse exemplo aqui. O nome da tabela no banco é TB Mapping Customer. Mas o nome da classe é só Customer. Esse Data Annotation, ele especifica para o Entity Framework que esta classe representa esta tabela. A mesma coisa para a coluna, cada uma delas, ó.
Lá no banco, a coluna, a propriedade ID é a coluna CST ID. Como é que eu sei isso? E pior, é chave primária, ó. Porque é gerada, isso aqui é autoincremento, ó. Is_db generated true, é autoincremento, ó. Gerado pelo banco. É uma chave primária, true, e não pode ser nula. Quer dizer, é uma chave primária mesmo. Mas para classe, é só isso aqui, ó. Public int ID, get set. Só isso. A mesma coisa vale para name, ó no banco como é que é o nome. Age, ó como é que é no banco. E register, ó como é que é no banco. Então, quer dizer, é um conceito bastante interessante. Apesar de você fazer mapeamento objeto relacional, você mapear uma coluna para uma propriedade, o nome das duas não precisa ser igual. De acordo com a boa prática, é ideal que seja. Porém, é algo que você tem a liberdade de fazer. Então, se você puder agir de uma forma que seja análogo entre uma e outra, beleza. O problema é que a gente pega cada banco de dados tem hora, especialmente em alguns clientes que usam. O banco de dados é construído por uma empresa, o programa é feito por outra. Não sei se vocês já viram isso. Eu já vi inúmeras vezes. Eu já vi coisas piores. O mesmo banco que já passou pela mão de pelo menos 4 empresas diferentes. Cada uma fez de um jeito uma tabela. Como que você faz o mapeamento disso? Resposta. Com muito trampo. Muito trampo mesmo, tá? Beleza. Agora vamos para a prática. Então, vou parar aqui um pouquinho e vou perguntar. Alguma dúvida sobre isso? Eu fiz um resumão básico aqui a respeito de ORM, porque a gente vai trabalhar exclusivamente com o Entity Framework, tá? Que ele faz isso para nós com o pé nas costas. Alguém tem alguma dúvida sobre isso, sobre essa teoria? Já vou adiantar que não precisa se preocupar, não, que depois a gente fala. Fala, Alex. Não, nenhuma dúvida. Ah, então tá bom. Beleza. Mais alguém? Não? Posso? Então vamos Pode. embora. Beleza, obrigado. Agradecido. Então vamos lá, então. Vou voltar a minha atenção agora para o Visual Studio. Vou fechar, não vou trabalhar mais com esse console aqui, porque era só para exemplificar para vocês, para todo mundo reavivar a memória, tá? Vou deixar esse console quietinho aqui e vou criar um novo projeto REST API. Então, aquele que a gente fez continua com vocês aí, tá? Permanece aquilo lá. Por quê? Mas, professor, por que a gente vai continuar com aquele? O senhor não vai liberar esse código? Não vou, não. Vocês já têm tudo que vocês precisam saber aí. Não vou liberar código, não. Vocês já têm o código. Essa parte vocês vão ter que fazer. Então vamos lá. O que eu vou fazer? Ó, vamos relembrar como criar uma web application, tá? Eu já tenho o projeto aqui. Quem não se lembra, é só vir aqui e colocar, fazer a pesquisa, né? Ó, C#, Windows e Web. E descer aqui um pouquinho, ó. Tá aqui, ó. ASP.NET Web Application.NET Framework. Next. O nome do nosso projeto é... Só um pouquinho. Ah, meu Deus. Eu estou procurando as minhas anotações, gente. Calma, por favor. Achei. Beleza? O nome do projeto é POO. Aliás, não, é projeto... Isso, REST API. A solução a gente já criou, que é essa aqui, ó. Então, projeto REST API. Vamos lá? Create. Aqui na criação da Web Application, eu seleciono aqui a template vazia, marco que eu quero que ele adicione as pastas e as referências. Isso aqui, esse core não tem a ver com as ASP.NET Core, tá? São as referências principais, tá? Talvez a tradução tenha, sei lá, não é legal essa palavra core aqui. Eles têm que mudar isso aqui no futuro. Então, clica aqui, Web API, desmarca a função HTTPS aqui, que nós não vamos trabalhar com isso, e nem com Docker, nem com mais nada. Tá? Então, é empty, Web API, e nada marcado aqui. Create.
Vou deixar ele criar. Muito bem. Criou-se, então, o projeto REST API. Legal. Então, isso aqui a gente fez lá no começo da aula, né, da disciplina. Quando a gente começou a trabalhar com REST API, a gente já tinha feito isso aqui. Então, ficou como um flashback aí para a galera lembrar. Muito bem. Só que eu quero trabalhar com um banco dentro desse projeto. Eu não vou acessar uma instância de banco, porque senão eu teria que liberar uma instância de banco para vocês acessarem pela web. E aqui eu quero mostrar para vocês como vocês podem trabalhar com instância de banco dentro do próprio projeto. Então vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou vir em app data, vou clicar no botão direito, vou mandar adicionar um novo item. Atenção, porque essa parte aqui ela pode ser um pouquinho complicada, então prestem bastante atenção. Tudo bem que está gravado, vocês podem referenciar depois, tá? Você pode vir aqui, um novo item, ó, eu já selecionei data, e aqui eu marco, ó, SQL Server Database. Importante, tá? Só um pouquinho. Vou molhar o bico aqui. Importante, tá? Quando você instalou o Visual Studio, você tem que ter selecionado as ferramentas de banco. Senão você vai ter que reconfigurar o seu Visual Studio para isso, tá? Coloca aqui SQL Server Database e o nome deste database aqui é Projeto DB. Ó, Projeto DB. Beleza? Eu clico em ADD. Eu deixo o Visual Studio trabalhar um pouquinho. Beleza. Ele criou para mim um database dentro de um projeto REST API. Então, isso é interessante para quê? Para eu poder testar, para poder estudar, para poder aprender mais como trabalhar com REST API. Quando a gente está em empresa, a gente não trabalha assim. A gente acessa um banco SQL Server, tal, mas a forma de acesso é a mesma. Por isso é que é legal estudar dessa forma, tá? Então, criado o banco, eu clico 2 vezes aqui. Ele vai abrir uma aba para você aqui, ó, chamada Server Explorer, tá? Olha só. Isso aqui é quase a visualização que você tem no banco de dados. Quem trabalha com SQL Server já deve ter identificado aí, tá? Só que não tem tabela nenhuma aqui. Nós precisamos criar essa tabela. Só um minutinho que está entrando mais um aqui. Então vamos lá. A gente precisa criar essa tabela. O que a gente vai fazer então? Essa parte eu vou liberar para vocês. Eu vou colocar lá no grupo depois, que é um conjunto de scripts SQL para a gente poder trabalhar com o banco de dados aqui, tá? O que eu faço aqui, ó? Eu venho aqui, botão direito, e eu posso adicionar uma tabela, que ele vai abrir para você aqui, ó, um método editor aqui que cria, ó, um design onde você pode criar essas tabelas, tá? Deixa ele trabalhar um pouquinho aqui. Isso. Tá vendo? Ó, você coloca o nome da tabela, o nome da coluna, vai especificando as colunas aqui, ele vai criando um SQL para você, depois você manda executar, ele roda para você. Essa é uma forma de trabalho. Eu não gosto disso. Como nós estudamos banco de dados com a professora Simone, então a gente vai trabalhar com o quê? Com script SQL. Então vamos criar uma nova query. E essa query já está pronta. O professor teve o cuidado de criar para vocês essas queries já, tá? Então, olha só, nós vamos criar três tabelas. A primeira é região. A segunda é estado. Opa, peraí. E a terceira é município. Então a gente vai trabalhar com região, estado e município, em cascata, tá? Então, ó, eu vou criar aqui região. Como é que eu faço para executar? Eu venho aqui, ó, execute. Realizado com sucesso. Eu peço para ele dar um refresh aqui, ó, e ele mostra para mim a tabela. Aqui é a tabela região. Tá vazia, não tem nada nela. Muito bem. Agora eu vou trocar o script e eu vou rodar um script de criação de estado. Eu espero que todos vocês se lembrem dessa parte da aula da Simone, porque é fundamental para o profissional de TI saber isso. Fundamental, tá?
Então, olha só, aqui eu estou criando a estrutura da tabela. Eu queria fazer um breve comentário, porque eu estou usando algumas coisas que eu não sei se a Simone explicou para vocês, tá? Eu vou comentar e vou até perguntar. Todo mundo sabe o que eu estou fazendo aqui, ó? Quem não sabe o que é isso? O que essa linha faz? Todo mundo sabe? Gente, eu vou cobrar isso em prova, hein? Todo mundo sabe o que eu estou fazendo ali? Então, tudo bem. Todo mundo sabe. Então, beleza. Todo mundo sabe o que eu estou fazendo aqui? Aqui, deixa eu especificar, né? Aqui eu estou criando uma coluna chamada data insert, do tipo datetime. Ela não é nula e ela tem um default, que é um padrão de inicialização. Toda vez que eu faço insert, ela já executa um getDate. Se eu não especificar o que vem aqui nessa coluna, ele já coloca a data e horário do servidor para eu poder gravar, tá? Só que data do update aqui, ó, é nula. Eu não ponho nada. Não tem nem default. Porque isso aqui eu tenho que informar durante a execução do programa. Ei, abençoado. Vamos lá. Aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou criando a chave primária. Ah, professor, a professora ensinou que eu podia colocar aqui primary key, né? Eu podia jogar isso aqui em cima, ó. Realmente, você pode. O SQL Server aceita, tá? No entanto, de acordo com a boa prática, é melhor você fazer isso no formato de constraint, porque você especifica o nome da chave. E para nós que vamos trabalhar com mapeamento objeto relacional, é essencial saber isso, tá? Isso aqui você tem que saber o nome da chave. Porque em um banco muito complexo, muito grande, você pode ter várias chaves primárias e estrangeiras. E você tem que saber como é que elas funcionam. Tá? Então, é por isso que a gente está fazendo dessa forma. Estou especificando a constraint, tá? Criando aqui a chave primária. E logo embaixo, eu estou especificando outra constraint, criando uma chave estrangeira. Ó. É assim que faz SQL Server, tá, gente? Aqui eu poderia colocar o comando aqui em cima e dizer que é foreign key? Poderia. Tá? Dizer que ID região colocar aqui. Poderia. Só que de acordo com a boa prática, se eu fizer isso, eu não vou controlar o nome da chave. E eu quero saber isso aqui, ó. Qual o nome da chave estrangeira? Eu preciso saber disso. Tá? Então, estou especificando. Muito bem. Vamos rodar isso aqui? Perfeito. Se eu mandar dar um refresh aqui, ó. Beleza. Estado está definido. Agora, eu vou fazer para município. Beleza. Vou criar município. A mesma coisa, tá, gente? Ó, eu estou usando um script muito parecido, tá? Só que ele está todo configurado em cascata, tá? Então, região, estado tem uma foreign key para região e município tem uma foreign key para estado, tá? Inclusive, de acordo com a boa prática de banco e utilização, eu até duplico algumas coisas, ó. Eu coloco em município sigla UF, o ID do estado. Para quê? Para facilitar a questão de pesquisa e exibição dos dados. Isso é boa prática, tá? Então, vamos lá. Foge um pouco da forma normal. Provavelmente a Simone deve ter explicado vocês a primeira, a segunda, a terceira forma normal. A partir da quarta, você está voltando, você está regredindo, né? Você volta para trás. E aqui é justamente o que a gente está fazendo. Isso aqui já é quarta ou quinta forma normal. Eu estou regredindo. E para que serve essa regressão? Para facilitar a pesquisa, o agrupamento dos dados. Tá? Então vamos lá, ó. Rodei. Vou mandar atualizar. Tá lá, belezinha, tá criado. Não vou nem salvar isso aqui. Beleza? Ah, professor, como é que eu sei o que tem aqui dentro? É só ir abrindo, ó. Olha lá. Muito bem. Então criamos o banco e agora criamos as tabelas. Então vamos olhar aqui, ó, o que a atividade falava, ó. Vamos criar o banco usando
O SQL Server tem, o banco de dados standalone dentro do SQL Server do Visual Studio 2019. Beleza? Aí a gente criou o projeto DB, o banco projeto DB, e agora a gente criou os scripts SQL para região, estado e município. Nós criamos as tabelas. Agora a gente vai alimentar essas tabelas. Vamos dar uma olhada como que a gente faz isso. A gente vai fazer script de inserção, tá? Caramba, professor. Gente. Vamos lá. Só que eu já deixei isso tudo pronto, tá? Tá meio mastigado, tá fácil de vocês poderem utilizar. Então vamos lá, ó. O insert de região é esse aqui. Olha lá. Estou inserindo na tabela região, especificando as colunas, tá? Centro-Oeste, Nordeste, Norte, Sudeste e Sul. Estou especificando até a chave, beleza? E estou especificando o data insert aqui, ó, tá vendo? Usando o getDate. Então, beleza, ele vai pegar a data que está no banco, aqui na máquina no momento, e vai botar para rodar. Insert, 5 linhas afetadas. Beleza, ele inseriu as 5. Ótimo. Vamos fazer a mesma coisa para estado. Já tem pronto o script, tá? O professor deixou pronto para vocês. É só saber utilizar. Então, vamos lá. Ó, todos os estados. Beleza? Eu estou setando, inclusive, chave primária. Para isso que eu verifico isso aqui, ó, o Identity Insert, eu estou desligando ele, tá? O que isso aqui faz, gente? Durante o processo de inserção, ele não obedece o Identity da chave primária. Se eu coloco essa linha, ele desliga o Identity e deixa eu colocar o número que eu quiser aqui, ó, na chave primária, ó. Beleza? Então vamos lá, vamos rodar. Opa, não, peraí. Aqui. Isso. 27 linhas afetadas. Ótimo. Vou marcar, vou sair. Agora eu vou fazer para município. E aí já vou adiantar para vocês que o script de município é grande pra caramba. São 5.507 municípios. E a gente vai alimentar tudo. Vamos colocar aqui, ó. Já tem pronto, tá? Ctrl C, Ctrl V, ó. Prontinho o script. É só botar para rodar. Beleza? Vamos lá em cima. Executa. Maravilhoso. Tá executando, ó. Ótimo, perfeito. Como que eu sei que isso deu certo, professor? Simples, gente. SQL, né? Select, asterístico, from, municípios. Né? Isso aqui é um select asterístico, né? Se eu quisesse, eu poderia fazer um select count. Select count, asterístico, from municípios. Muito bem. Go. Município. 5.507 municípios no banco. Então, o nosso banco está preenchido. Então, nós já temos massa de dados para poder manipular no nosso projeto. Muito bem. O que a gente precisa fazer agora? Agora eu vou fechar essa query. Eu não vou mais mexer com isso aqui, então eu vou esconder isso aqui. Tá? Deixa ele quietinho aqui. Vou voltar a minha atenção para a solução e vou trabalhar com esse projeto aqui. Deixa eu marcar o projeto REST API como sendo o projeto principal. Aqui, Set a Startup Project. Beleza. Porque aí o Visual Studio começa a compilar e rodar diretamente por ele. Muito bem. Qual que é o próximo passo? Eu vou criar agora, de acordo com a listinha, ó, vamos criar um mapeamento utilizando o EF. Vamos utilizar o Entity Framework para fazer isso. Então, vamos lá. O que eu vou fazer? Vou usar boas práticas para fazer isso. Primeira coisa, vou vir aqui em Models e vou adicionar uma nova pasta. Em Models. Lembra? É aqui que a gente põe pouco, a gente põe aquele FakeDB e tal. Aí não tem mais FakeDB. A gente vai desligar aquilo lá. Tá? Aqui agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos colocar aqui uma pasta chamada Model Data. E é um outro design pattern, tá? Que a gente usa. Só que eu estou usando só a estrutura do design pattern, não estou usando ele como um todo, tá? E aqui, ó,
dentro desse Model Data, eu vou adicionar o meu mecanismo de mapeamento objeto relacional. Eu vou colocar o Entity para rodar aqui. Professor, como é que eu faço isso? Eu vou adicionar um novo item. Em Data, aqui nessas opções instaladas, eu vou selecionar aqui, ó, ADO Entity Data Model. E aqui, o nome selecionado, deixa eu olhar só nas minhas anotações aqui, qual é o nome que eu usei lá para esse cara. Ah, tá. Eu vou usar aqui o nome Model Projeto DB. Tá? Vou mandar adicionar. E aqui, a partir desse momento, eu já estou usando o Entity Framework para fazer mapeamento. Existem algumas opções. Eu posso trabalhar com um designer a partir do database. Então, eu vou olhar no banco e vou montar um conjunto de diagramas com as tabelas que eu quero manipular. Tá, não é isso que eu quero. Ninguém mais trabalha com isso. Eu posso fazer o mesmo design, só que vazio. Eu posso fazer um Code First vazio ou um Code First database. O que é Code First? Code First, ele não cria nada de diagrama, ele não cria nada gráfico, é 100% código. É algo muito parecido com o que o Hibernate faz. Esse aqui que todo mundo está usando atualmente. E mais especificamente, esse aqui, ó, Code First from Database. Então vamos trabalhar com esse cara. Muito bem. A próxima pergunta é, qual é a conexão de dados que você vai utilizar? O que a gente acabou de criar, projeto db.mdf. A connection string, isso aqui que é a parte importante aqui, ó. Isso aqui é interessantíssimo. Isso aqui é o que controla para onde vai apontar. Se hoje está apontando para aqui, para a sua aplicação, amanhã pode estar apontando para o banco que está na Azure. É aqui que você muda isso, tá? Então, olha só. Essa aqui é a connection string, eu não vou nem meter a mão, ele nem deixa que eu mexer nisso, tá? Muito bem. E aqui é onde eu vou salvar a connection string, ó. É dentro do arquivo webconfig, que é o arquivo de configurações da Web API. Beleza, eu vou colocar lá mesmo. Só que o nome dela é Model Projeto DB. Guarda esse nome, tá? Model Projeto DB. Vou dar um Next. Ele nem deixou selecionar qualquer versão. Eu só tenho a versão 6 instalada, tá? E aqui ele pergunta quais são as tabelas que eu quero fazer mapeamento. Eu quero todas. Então, vou vir aqui e vou marcar todas elas. Eu poderia pegar só estado, só município, só região. Mas eu quero todas elas, tá? E aqui, ó, eu vou marcar essa opção. Isso aqui é interessantíssimo, apesar que isso aqui... Olha, o Visual Studio está até avisando aqui, ó, se você passar um mouse, ele avisa para você que a pluralização só é disponível em inglês. Então quer dizer que a gente vai ter que meter a mão aqui para mudar algumas coisas. Felizmente o Visual Studio deixa a gente mudar, tá? Então clica aqui, ó, nesse pluralize. O resto ele não deixa marcado, não deixa nem mexer, é ótimo, perfeito, assim não comete erros. E eu clico em Finish. O que ele vai fazer, ó? Ele vai buscar os componentes que ele precisa utilizar na internet. Ele vai trazer esses componentes aqui para as referências do SQL Server, ó. Do SQL Server, do Entity Framework. Ele vai colocar tudo aqui que precisa, tá? Deixa eu fechar esse cara aqui. Aqui, beleza. Ó, ele adicionou as referências, beleza? E ele criou para nós as classes, ó. Região. Olha lá, ó, table, região. Ele representa a tabela região lá no banco. Ele criou estado e ele criou município. Perfeito. Aonde está o problema aqui? O problema aqui é o seguinte. Lembra que a pluralização só funciona no inglês? Dá uma olhada no que ele fez aqui, ó, em Model Projeto DB. Ele criou estados, municípios, tá certo? E regiões. Não é, né? A gente tem que mudar. Então, eu vou vir aqui e vou fazer uma mudança, ó. Vou tirar esse E. Vou utilizar o Visual Studio aqui, ó, a lampadinha do Visual Studio para mandar renomear. Todo e qualquer lugar que estiver usando isso aqui vai mudar para estados. Ah, então quer dizer, a gente está usando o Visual Studio a nosso favor, né? Muito bem. Aqui,
regiões, né? Ó, vou tirar esse A, vou adicionar um E, vou usar o atalho ou a lampadazinha, tanto faz, ó, conta ponto. Ele faz isso, ó. Rename para regiões. Perfeito, mudou, tá ótimo. Agora eu vou dentro do código. Ó, primeiro região. Estados. E aí eu venho aqui, clico, rename estados para estados. Olha lá, ó, ele muda em vários locais, tá vendo? Exatamente o que eu quero. Então, faz isso mesmo. Perfeito. Mudou aqui, mudou ali, mudou lá em outras classes. Todas aquelas que utilizam, tá? Aqui ele faz uso também, ó. Ele mudou aqui dentro também, ó. Tá? Ele muda aqui dentro também. Então, região tá ok, já tá tudo certinho. Estado, eu vou fazer a mesma coisa, só que municípios está certo, não preciso mudar. Municípios aqui embaixo, região também está certo. Tá tudo certinho aqui. Em municípios eu não mudo nada. Em município, eu tenho que mudar. Vamos ver? Ó. Descrição, tal. Não precisei mudar nada aqui não. Que estranho. Deixa eu dar uma olhada, ver se está tudo ok. Estados, perfeito. Municípios, perfeito. Muito bem, tá certinho. Agora eu vou rodar um F6 aqui. Fazer ele build, né? Se der algum problema. Perfeito, ó. Nenhum problema, ó. Nenhum erro. Então, perfeito. Então, o nosso mapeamento objeto relacional tá pronto. Agora, qual que é o próximo passo? Eu vou criar uma controller para trabalhar com esse cara, para saber se isso aqui está funcionando. Só que para isso, eu tenho que colocar Swagger, senão não vai adiantar. Como é que eu vou testar, né? Pois é. Então, para colocar o Swagger, eu vou adicionar uma pasta aqui, ó, para armazenar os documentos, tá? Vou chamar de Swagger Docs. Eu acho que no projeto anterior a gente colocou só Docs. Aqui eu vou ser bem mais específico, ó. Swagger Docs, tá? Guarda esse nome. Você vai precisar dele depois. Segundo passo. Eu vou configurar isso aqui para trabalhar com XML. Então, eu vou lá nas propriedades do projeto. Vou vir aqui em Build. Vou vir aqui, ó, em XML Documentation File. E vou trocar aqui esse bin por Swagger Docs. Então, aqui dentro da Swagger Docs, ele vai criar esse arquivo em tempo de execução, projeto hash.api.xml. Vou salvar, fechei. Não entro mais. E ele vai começar a dar erro aqui, aviso, né, dizendo que está faltando comentário. Não tem problema, a gente já vai mexer com isso. Então, vamos fazer para ele parar de dar erro. Eu não gosto que dê erro. Eu não gosto que dê avisos, né? Eu gosto de código limpo. Então vamos fazer rapidão isso aqui. Beleza? Muito bem. Professor, como é que eu sei onde está dando esse aviso? Dá um F6, deixa ele buildar o projeto e vem em error list, ó, ele mostra para você uma lista de um monte de comentário. É isso aqui que eu não gosto, tá? Printa warnings. Tem programa em produção que você pega o programa no cliente, tem 200, 300 warnings. Senhoritas, cada warning desse é uma boa prática que deixou de ser usada. Tá? Isso é uma métrica de qualidade. Importante, tá? Para cada warning que você tem dentro do programa, é uma falha de uso em boa prática. Você deixou de utilizar, tá? Quer dizer que eu vou ter que fazer tudo isso? Vai ter que fazer tudo isso aqui. Vem aqui, coloca em tudo. Summary em tudo e ele para de dar erro. Mas antes fazer isso agora do que depois, quando está tudo pronto, o projeto está em produção, você tem lá, sei lá, 200 mil linhas escritas dentro do projeto. Ah, beleza. Tá. Aí quando você roda, vive com 200, 300 avisos. Cada aviso desse representando uma boa prática que deixou de ser empregada. Isso é uma métrica, como eu disse para vocês, isso é uma métrica de qualidade. Ou
um demérito, né? Quer dizer que a equipe não trabalhou com Code Clear, não usou Code Clean, e aí isso é um problema. Falta qualidade no projeto. Beleza? Ok. Agora vamos aqui. Aqui. Ah, professor, e não tem problema eu colocar o sumário vazio? Não, não tem problema, porque essas classes não vão aparecer lá. Ah, não vai aparecer? Não, não vai aparecer não. Só aparece as controllers, né, para você. Muito bem. Onde mais? Olha, ele até tá dizendo, lá no webconfig tem. Então, vamos lá. Muito cuidado quando mexer nessa classe, tá? Só tô colocando sumário, não tô mudando mais nada. E tem um outro lugar, que é a Global Assax também. Eu acho que eu tava na Global. Ah, não. Essa é a Global Assax. Perfeito. Isso aqui é outro lugar também que tem que tomar muito cuidado. Ó, isso é bonito, ó. 0 warnings. Quer dizer que eu estou usando boa prática em todos. Muito bem. É isso que a gente quer. Antes de continuar com a parte do Swagger, tem algo que a gente tem que fazer aqui também, que é a parte do pouco. Então, vou adicionar uma pasta aqui. Vamos fazer o pouco desses caras? Ah, mas eu já tenho pouco desses caras pronto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar... vamos fazer, vai. Aqui. Vamos colocar, vai. Não vamos, eu ia usar Ctrl+C, Ctrl+V, mas é preguiça demais. Vamos lá. Aqui, região, pouco. Região, né? Okay. Vou criar também aqui estado pouco. E vou criar também município pouco. Beleza. Agora, o que eu vou fazer? Lembra que eu falei que pode ser idêntico? Pode ser idêntico? Então, pode ser idêntico. Então, nós vamos usar esse recurso de identicidade dele aqui. Tá? Vou deixar ele idêntico. Eu vou copiar, inclusive, com o sumário para economizar tempo. Ó. Eu vou vir aqui, vou copiar todas as propriedades dele, excetuando-se aquelas que são próprias do Entity Framework. Ó. Vou copiar as básicas e vou colocar aqui. Ó. Aí eu vou fazer o consultor, public, região pouco, vazio. Vou colocar já o summary dele, para ele parar de dar erro. E coloquei as propriedades. Vou tirar as palavras-chave, porque pouco não tem nada disso, tá? E pronto, ó. Ele está reclamando que não tem estado pouco, nem município pouco. Beleza, vamos lá, vamos mexer com ele. Região pouco está feito. Perfeito. Agora vamos mexer com estado. Vou vir em estado. Vou copiar só as propriedades de estado, ó. ID estado, ID região, descrição, sigla, região Brasil, data insert e data update. Só. Vir aqui, já vou criar aqui o summary dele, vou colocar o construtor da classe, public estado pouco. Vou colocar o summary desse cara e vou colar as propriedades. Agora eu vou remover isso aqui. Ó. Pouco não tem data annotation, tá? Né? Pouco é um objeto puro, né? Um objeto simples. Não tem relação com nada, a não ser com ele próprio. Beleza, estado está feito. E vou fazer agora para o município. Vou pegar o município aqui. Vou pegar as propriedades com summary. ID estado, descrição, sigla UF, data... Até aqui, ó. Data update. Vou vir aqui. Vou adicionar aqui o summary. Vou colar esse cara, que são as propriedades. Vou remover os data annotation, que está dando tudo erro. Perfeito. Aí pelo menos eu fico sabendo se está tudo ok. Muito bem. Tá aí, tá pronto. Como é que eu sei que está funcionando, professor? Repara aqui embaixo, ó. O Visual Studio está dizendo para você que está tudo certo. Quer confirmar? Aperta F6. Ó, build succeeded.
Perfeito. Nenhum erro. Maravilha? Vamos em frente agora. Agora a gente vai adicionar o Swagger. Lembra como faz? Referências, botão direito, Manage no Get Packages. Vamos usar a ferramenta gráfica, tá? Então, beleza. Eu venho em Browse e coloco Swagger? Não. Swash. Buckle. Ó, o meu já tá até no filtro aqui já. Swash Buckle. Beleza. Esse cara aqui, ó. Certo? Tá lá. Versão 5.6 do Richard Morris. Ótimo. Perfeito. Tá certinho. Clica em Install. O Visual Studio vai buscar na internet. Tá dizendo que tá faltando alguns pacotes que ele vai colocar a mais. Beleza. Dá OK. Deixa ele instalar tudo para você. Pronto. Pode fechar. Agora tem Swagger aqui. Como é que eu sei? Você vem aqui no app Start, ó. Tinha o Web API Config, agora tem o Swagger Config aqui também. Clica duas vezes em Swagger Config. Lembra o que a gente fez no nosso projeto anterior? A gente vai aproveitar de novo agora. Então, olha só. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui. Eu tenho isso guardado lá no projeto anterior, né? Vocês também têm. Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir esse método register inteirinho, tá? Ó, inteirinho. Vou tirar esse register. E ó, eu vou colocar o que eu tenho guardado aqui. Já com summary. Aí, beleza? Agora eu venho, vou copiar isso aqui tudo até aqui embaixo. Inclusive com aquele método que pega os comentários do arquivo. Vamos lá? Ó. Ó, o register com a configuração. Tá dando um errinho aqui. O que a gente faz? Vem aqui, ó, usa a lampadinha. Ele tá pedindo para adicionar uma referência a mais. Clica aqui. Pronto. Já fez para você. Perfeito. E esse aqui, ó, ele tá apontando para Swagger Docs já. Perfeito. É aqui que é aquele caminho daquele arquivo XML que a gente configurou nas propriedades do projeto. Eu tenho que vir aqui e colocar o mesmo caminho. Beleza? Perfeito. Tá ótimo. Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos criar a controller. Tá? Então, eu vou vir aqui. Ó, não tem nada. A API tá vazia, ó. Se eu rodar aqui, não vai acontecer nada. Botão direito aqui, adicionar controller. Qual controller? Web API vazia. A gente não trabalha com isso aqui, tá? Isso aqui é coisa de preguiçoso. Vamos clicar aqui em Empty. Manda adicionar. O nome dela, a primeira, região. Não, põe certinho, né? Região controller. Clique em adicionar. Perfeito. Até aqui, tirando a parte do entity, tudo isso aqui a gente já sabia como fazer. A gente já tinha feito no tempo anterior, né? Nas aulas anteriores. Então, aqui chegamos em um ponto em que a gente tem que criar os recursos, né? Tem que usar, inclusive, boas práticas. Então, o que a gente vai usar aqui? Primeiro, vamos setar a rota. Prefixo de rota. De acordo com a boa prática, o route prefix desse cara tem que apontar para o caminho no servidor. Então, é API barra... O que eu vou usar aqui? Vamos usar localização. Beleza. Então, essa é a primeira parte. A primeira parte da configuração dela. Agora, o que a gente vai trabalhar? Ó? Public, criar um consultor, né? Região controller, herdando da base, porque ela herda de API controller, tá vendo? Base. Beleza. Esse é o construtor principal. Professor, por que a gente vai trabalhar com o construtor principal? Porque tem algo que a gente tem que criar logo no início da configuração, porque senão a gente não consegue acessar o banco. E é o construtor que faz isso. Beleza. Então vamos lá. Vamos criar o get. Public. Igualzinho que a gente fez lá.
HTTP response message. Vou chamar de obter. Lembrando que o nome que põe aqui não tem nada a ver com aquilo que vai na rota, tá? Beleza. Então, vamos chamar de obter todos. Beleza. Agora aqui, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, vou especificar primeiro qual verbo se trata do HTTP. HTTP get. Tudo bem. Segundo, eu vou especificar a rota. Aqui é boa prática que tem que ser empregada, tá? É região, então ele trata de região. Barra. Só isso. Perfeito. Vamos em frente. Preciso colocar também o summary para que ele possa puxar a informação. Então aqui eu tenho que pesquisar o banco. Vamos lá. Vamos fazer primeiro um método genérico, assim, bem básico. Aí depois eu vou encaixando as coisas de acordo com as boas práticas, tá? Então, primeira coisa, eu preciso conectar com o banco. Conectar com o banco. Eu faço isso através do contexto. Através do contexto de dados. Quem é o contexto de dados? É aquele nome que a gente deu para o modelo lá atrás, dentro do Entity Framework. O nome que a gente usou foi Model Projeto DB. Onde que está isso? Isso está dentro da pasta Models, Model Data, Model Project DB. Então vamos fazer o Visual Studio e colocar esse caminho para nós aqui. Como é que a gente faz? A gente vem aqui e faz assim, ó. Model Projeto DB. Olha lá, tá vendo? Ele já está dizendo onde está, ó. Eu clico aqui, ó. Ele já adiciona aqui em cima. Que legal o Visual Studio, né? Então vamos lá. Eu vou chamar de contexto é igual a vou criar um contexto, né? Um new contexto de dados. Opa! Só no ato de criar, ele já está criando todo um mecanismo de conexão ao banco. É assim que faz, é? Pois é assim que faz. Muito bem. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que obter todas as respostas, todos os registros do banco. Esse aqui, obter todos, é um select asterístico. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte, ó, contexto, ponto. Como é que é o nome da tabela? Estado. Mas a gente mudou aqui para quê? Para seguir a boa prática, nós chamamos de estados ou regiões. Regiões, tá? Então, se eu passar o mouse em cima, ele vai dizer para mim, ó, que ele retorna um DB7 de T, onde T é região. Professor, é aqui que funciona aquele lance de lista? Isso, tá entendendo agora as coisas ligando uma na outra? É aqui que funciona o lance da lista de T. Tá certo? É aqui que funciona aquele lance. Então vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Vou criar uma lista de T, né? List. Vamos fazer. List de quem? Região. Não é a lista inteira, né? A lista inteira é o contexto ali. Eu vou chamar de lista é igual contexto.regiões.toList. O que ele faz? Vai no banco, busca todas as regiões e encaixa isso dentro de uma lista desse tipo aqui. Olha só, na hora que eu passei o mouse, né, ele mostrou para mim o list de T aqui, tá vendo? Ó. Olha que legal. Uma lista fortemente tipada, né? Onde T é igual a região. Na hora que eu faço isso, ele vai lá no banco, traz essa lista, traz os registros, né? Converte para a estrutura de classe e converte essa estrutura inteira em uma lista desse tipo aqui. É assim que funciona? Pois é. Só que não está pronto ainda. Lembra que eu falei que a gente vai fazer uma coisa bem, né? Então, primeiro, então, eu conectei no banco. Depois, eu trouxe a lista. Agora, eu tenho que responder essa lista, tá? Vamos fazer uma coisa bem básica primeiro. Então, a resposta vai ser um return request
ponto create response. Create response cria um objeto desse mesmo tipo aqui. Beleza, é o que eu preciso, ó. Ele tem dois parâmetros importantes. Quais são eles? Primeiro parâmetro, HTTP status code, ó. É um enumerator, é um enum. Status code o quê? Qual que é o status que eu vou responder? Deu tudo certo, né? Ok. Beleza. Vírgula. Qual é o valor? E aqui ele está falando o valor, ó, é um list de T. Ó o list de T aparecendo de novo aqui, ó. Tá vendo? Quando a gente está trabalhando com mapeamento, objeto relacional, programação num nível mais alto em programação web, ou pode ser web, pode ser console, pode ser qual que for. Dentro do .NET, vários objetos utilizam esse conceito do list de T. Por isso que esse list de T é tão importante. Tá? Então lá, o T. Gente, o T aqui equivale ao valor que eu quero responder. E o valor que eu quero responder é esse cara aqui, não é? É a lista. Vou copiar, vou colar e tá pronto. Só isso. Bati no banco, busquei os registros e tô dando resposta. Nossa, é só isso? Lembra que eu falei que é o método básico. Eu não apliquei boa prática aqui. Mas vamos rodar isso aqui para ver se isso aqui está funcionando? Deixa eu salvar. Vou dar um F6. Muito bem. Ah, uma coisa que eu queria mostrar para vocês. Tem uma forma de abrir direto no Swagger. Tá? Olha só. Eu venho aqui no projeto e eu mudo uma configuração aqui no servidor. Ó. Aqui na parte web. Aqui nesse Start URL. Eu vou copiar o endereço do projeto na máquina local. E aqui eu vou adicionar a palavra Swagger. Só isso. Vou salvar, fechar. Vou rodar no Internet Explorer para todo mundo ver. Ó. Será que vai funcionar? Ó, abriu o IE aqui para mim. Ó. Vamos ver o que vai acontecer. Ele vai abrir o Swagger. Lindo! Já com o nosso template prontinho. API, localização, região. Get. Muito bem. Isso aqui é um get asterisco, é um select asterístico, né? Então vai pegar tudo. Vou dar um tryout aqui para ver se ele vai trazer tudo mesmo. O que ele trouxe de resposta? Ocorreu um erro. Ah, nem tudo são flores. Olha só. Ah, isso é um problema. Eu não posso fazer uma resposta direta, professor. Eu não posso ter uma conversão direta aqui? Pois é, você não pode. E é aí que entra um pouco. Gente, nem tudo são flores, tá? É aí que entra um pouco. O que você precisa fazer? Você precisa obter os dados da tabela e depois jogar isso, fazer uma conversão para o formato do pouco. Tem um jeito prosaico de fazer e tem um jeito boa prática de fazer. Então, vamos fazer isso usando boa prática? Tá? Primeira coisa, a lista que a gente quer responder é região pouco. Começa por aí. Ele não conhece região pouco. Então, contra o pontinho, manda ele adicionar esse caminho aqui. Agora ele conhece. O que está faltando aqui agora é fazer uma conversão. Tá? Então, o que a gente precisa fazer? Você vai buscar todos os registros lá em regiões e aí você vai aplicar um select. Só que aqui esse select vai fazer uma mágica. Olha só que interessante. Como o .NET e os métodos que a gente tem disponível, se você souber trabalhar, eles trabalham para você. Eu vou fazer o seguinte, esse select vai pegar os dados de regiões, da tabela região, e vai converter, que é do tipo região, para um região pouco. Como que ele faz isso? De uma maneira que todo mundo já meio que conhece, já sabe fazer. Eu vou fazer aqui, ó, reg. Não, vou usar a palavra região, acho que não tem problema. Não. Região, tal qual.
Para cada registro de regiões, onde a tupla representa região, o que eu vou fazer? Eu vou criar um novo região pouco, abre e fecha. Aí eu vou atribuir os valores para dentro dele. Eu vou quebrar a linha para ficar fácil para que todo mundo possa entender, tá? Olha só, o que eu vou fazer aqui. Tá em linha para que eu possa fazer. Gente, aqui eu vou criar aquele mecanismo que a gente tem de criação de instância. Lembra? As formas de criação da instância? Eu posso criar uma nova instância em separado, sem alocar. Eu posso criar a instância já atribuindo valores, certo? E é isso que eu estou fazendo aqui, ó. Por isso que a gente vê aquilo lá em PO1, e vocês já viram de novo isso em PO2. O que eu faço aqui, ó? Quais são os campos de região? Eu não sei. Então, vamos lá. Região recebe, ID região recebe região, ponto, ID região. Quer dizer, ó, região pouco, a propriedade região está recebendo o valor da coluna que tem lá, ó. Ah, então isso aqui já converte sozinho, professor? Sim, ele está fazendo a conversão aqui. Descrição recebe região, ponto, descrição, vírgula. Próximo passo. Data insert recebe região, ponto, data insert. E data update recebe região, ponto, data update. Certo? O que ele está reclamando? Ah, não é updated, é update. Não tem esse D no final. Beleza, muito bem. Aí, depois que ele fez tudo isso, ele converte isso para uma lista e armazena aqui dentro, ó. Pode reparar que ele não está dando erro nenhum. Ó. Então, vamos ler isso aqui de novo do jeito que eu expliquei. Busque todos os registros lá na tabela região. Para cada registro, cada tupla da tabela região, você vai criar uma nova instância de região pouco. Você vai atribuir os valores. E, por fim, você vai converter isso para uma lista e vai armazenar aqui dentro. É isso que ele está fazendo. Tá? Vou salvar e vou botar para rodar de novo. Get, tryout. Olha aqui. O JSON do nosso pouco vindo perfeitinho. Entenderam? Então, quer dizer, quais são as conclusões que nós chegamos? Primeiro, mapeamento objeto relacional facilita e muito a tua vida. Nossa, não tem nem comparação. Como é que você ia acessar o banco assim? Tem outras formas de acessar? Tem outras formas de acessar. Mas, gente, é uma trabalheira sem fim para fazer isso. Então, a primeira coisa, ele facilita muito a sua vida. Segundo, mesmo ele facilitando a sua vida, você não pode dar a resposta direta. Você precisa intervir e utilizar boa prática para quê? Para converter a resposta do banco para um formato independente. Neste caso, o pouco. E aí, meus caros, é aí que o pouco realmente funciona. É para isso que ele funciona, é para isso que ele vale a pena, tá? Você pega a resposta que estava dando erro, converte em algo em formato de classe, pega essa instância e armazena aqui dentro. Ele converte tudo isso aqui, né? Então lembra que a gente fez? Busca todas as regiões. Para cada tupla, você vai criar uma instância de região pouco, vai atribuir os valores, vai converter para uma lista e vai salvar dentro dessa lista que eu estou criando aqui. Entenderam? E por fim, a gente põe para rodar o nosso programinha, bem basiquinho, ó. É uma API simples, mas é uma API REST, 100% REST, tá? E ó, funciona perfeitamente bem. Tá tudo aqui, ó. Beleza? Tranquilo?
E agora eu abro para vocês dúvidas. Quem não entendeu alguma coisa que eu falei? Gente, eu vou cobrar isso na prova. Alguém não entendeu alguma coisa? Beleza, maravilha. Spoiler para a próxima aula. Nós vamos terminar todos os verbos, os 4 verbos básicos, tá? Nós vamos terminar os 4 verbos básicos para região. E depois nós vamos fazer para estado e para município. Nós vamos fazer as outras controllers, tá? Nós faremos as outras controllers. Então isso vai ter isso aí, olha que legal, vai estar gravado isso em aula, em vídeo, para que todo mundo possa assistir, tá? Ainda não está 100% boa prática, tem coisa para fazer aqui ainda. Mas já deu uma noção muito boa do que a gente tem que fazer. Beleza? Muito bem. Voltando aqui então para a nossa apresentação, nós fizemos todas as etapas, né, que nós marcamos aqui, ó, todas elas. Perfeito, maravilha. E agora é a parte de vocês. É a atividade. Que é a atividade, meus caros? Relatório. Baseado nas informações obtidas, pesquise sobre 2 pontos. Scripts SQL de criação de tabelas e inclusão de registros. Como fazer e quais são os comandos necessários para fazer isso? Caramba, eu estudei isso aí lá com a Simone, não sabia que era tão... pois é, bem-vindo. É importante sim. Segundo, o que é mapeamento objeto relacional? Para que serve, como funciona, e não adianta fazer Ctrl+C, Ctrl+V do que tem no material do PDF. Eu quero que você pesquise, que você vá atrás, que você saiba como isso funciona, tá? E terceiro, busque informações sobre o Entity Framework, seus conceitos e a sua utilização. Então, nós vimos como operar isso hoje, mas eu quero que vocês entendam e compreendam as minúcias, exatamente o que ele é, para que serve e como funciona. Beleza? Com isso em mãos, prepare seu relatório, colocando seus resultados no corpo do e-mail, como sempre, não quero nada em anexo, e identifique com o seguinte assunto. Gente, eu vou levar isso aqui ao pé da letra, tá? E já vou adiantar. Se o relatório não for enviado com esse assunto, vai parar na lixeira. Direto. Não adianta reclamar. Ah, não, mas eu coloquei... Migão, é regra. Nós estamos na N2. Regra tem que ser cumprida. Certo? Não tem exceção, não. É para cumprir. A exceção vai parar na lixeira. E a lixeira apaga em 24 horas. Se eu não olhar, é 0 de relatório para aquele dia. Ah, mas eu mandei, não sei. Ah, amigão, é regra, foi avisado, tá gravado em vídeo. É regra, tem que ser cumprida, tá? Data de entrega, dia 1º do 4, não, desculpe, dia 1º do 5, né? Data retroativa? Pô. Que isso? Eu vou corrigir isso aqui no PDF, tá? Data de entrega, dia 1º do 5, sexta-feira, até as 23 horas e 59 minutos. Dia 1º é feriado. Tá? Então, mas eu tô trabalhando. Dia 1º? Acho que não, né? Então, é para entregar dia 1º de maio até as 23 horas e 59 minutos. Isso é regra. Esses dois aqui são regras, têm que ser cumpridas. Tá? Caso entregue depois, 0. Caso entregue sem o assunto e eu não conseguir localizar, 0. Beleza? Dúvidas sobre o relatório? Nenhuma? Perfeito? Todo mundo entendeu o que tem que fazer? Ótimo. Então, para a próxima aula, o que a gente vai fazer? Nós iremos terminar a nossa APIzinha aqui de região, estado, município, com os métodos todos funcionando, tá? Eu acredito que dá tempo de fazer tudo, mas de qualquer forma vai estar gravado em vídeo. Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar comigo depois, beleza? Lembrando que o aviso da
o aviso da coordenadora, tá? Que a nossa aula volta lá pelo dia 18. Então, tenhamos paciência. Por favor, continuem se cuidando. Fiquem em casa. Tomem todos os cuidados. Eu quero todo mundo nos trinques para a gente voltar à aula. Todo mundo de máscara. Vamos fazer uma disputa para ver quem vem com a máscara mais legal. Beleza? E é isso aí, gente. Um grande abraço para todo mundo. Fiquem com Deus. Até a próxima aula. Valeu! Valeu.